Bem-vindo à segunda parte da aula sobre o poder dos vereadores, papel do vereador, com o Dr. Caio. Olá, pessoal. Então, vamos prosseguindo aqui. Espero que vocês tenham assistido o nosso vídeo anterior, nossa introdução. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco. E agora nós vamos abrir aqui a nossa apresentação, que foi feita com muito carinho para vocês, mas lembre-se que vocês a terão aí disponível em PDF para fazer o download. Também, caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe. Nós teremos um prazer em poder ajudá-los. Vamos lá, então. Como vocês já sabem, nós somos aqui do projeto Vereador Sensato. E a palavra sensato não está aí por acaso. Existem muitos tipos de vereadores. Tem os vereadores briguentos, tem os vereadores vaquinha de presépio, tem os vereadores que não vão à reunião, tem os vereadores que só estão lá para ocupar espaço, tem os vereadores que fazem teatro, tem os vereadores que fazem barraco e tem os vereadores que fazem a diferença. Dentro dos vereadores que fazem a diferença para o bem da comunidade, nós temos aqueles que votam a favor do que acham que é bom e votam contra aquilo que eles acham que é ruim. E, melhor ainda, quando tem a oportunidade de melhorar alguma ideia, eles apresentam sugestões para melhorar. O vereador sensato, então, é aquele que não joga contra e nem é submisso. É aquele que usa o seu mandato para colocar em prol da comunidade toda a sua potencialidade. Então, vereador sensato, não saia brigando, não saia chutando, use a diplomacia. Vamos ver aqui quais são os papéis do vereador nessa nossa aula de hoje. Papéis do vereador. São vários os papéis. Cada fonte pode trazer inúmeras, mas, de modo geral, as pessoas aí na sua cidade vão lembrar que o vereador tem o papel de legislar e o papel de fiscalizar. Não apenas esses dois, como também tem aqui o que eu considero o principal, que é o de representar a população e, obviamente, existem ainda outros papéis. Nós vamos passar aqui algumas ideias sobre cada um deles, mas depois, adiante, você terá, de maneira mais aprofundada, uma aula sobre cada um. Sobre o papel de legislar, doutora Priscila, a senhora gostaria de fazer algum comentário neste momento? Eu acredito que seja um do papel mais importante, né? Nessa delegação do povo para o vereador, né? A lista desses instrumentos do legislador que ele precisa aprovar, né? Então, toda lei que vem do executivo precisa ser estudada antes da aprovação. Então, começa primeiro já lá no seu regimento interno, na lei orgânica, e segue com todo o conjunto de normas, né? Para os dois poderes, né? Tanto para o poder executivo quanto para o poder legislativo. Então, entre as funções do vereador de legislar, tem diversas, né? Aprovar leis complementares, PPA, LDO, LOA, Estatuto do Servidor Público, concessão e permissão de serviços públicos, estrutura administrativa tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, as leis ordinárias em geral. Então, para você realizar esse papel de legislar, a gente precisa de conhecimento, né, doutor? Conhecimento de como tudo funciona. Passa a Muito palavra. bom, muito bem. Inclusive, pessoal, é importante lembrar que nem sempre apresentar uma proposta de lei é a solução para um problema. Muitas vezes o problema não vai ser resolvido com um projeto de lei. Vamos dar um exemplo. O funcionário que está faltando ao serviço. Vamos fazer uma lei para proibi-lo de faltar ao serviço. Não, jamais. Já tem leis que organizam isso, que punem quando existe a falta não justificada. Muito provavelmente isso você vai resolver com uma conversa simples com o chefe, ou com o chefe do chefe, ou às vezes até com o próprio prefeito. E aí, vamos lembrar rapidamente aqui o seguinte: qual que é a relevância de se criar leis? No Brasil, por exemplo, nós temos na Constituição um artigo onde está escrito o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Ou seja, as obrigações ou proibições, elas precisam ser criadas por leis, as obrigações de fazer. Caso contrário, as pessoas são livres para fazerem ou deixar de fazerem o que bem entenderem. Só de nós estarmos falando que precisa ser uma lei, nós estamos explicando que essa regra
ela tem uma legitimidade muito grande, porque ela precisa ser aprovada, no mínimo, pela maioria dos vereadores, ou pela maioria dos deputados estaduais, ou deputados federais, ou senadores, a depender do assunto. Mas falando especificamente do município, vou dar um exemplo banal: proibição de criar porcos na zona urbana. Se você quiser criar um porco aí na sua cidade, aí, um porquinho de estimação, pode ser que consiga, porque as normas têm que ser interpretadas para além do que está escrito. Mas, se você resolver criar aí 20 porcos para engordar e vender no Natal, vai poder ou não vai? A princípio pode, porque a princípio não teria nenhuma regra te proibindo, mas tem. Certamente existe na sociedade um código de posturas, e uma das regras nesse código de posturas é justamente a proibição de vocês criarem porcos na área urbana. Isso foi uma lei, e para virar lei, não foi um prefeito sozinho que acordou um dia e de maneira arbitrária resolveu criar a regra. Ela foi aprovada na Câmara. Então, o papel de legislar é extremamente importante. Ele vai poder criar ou não obrigações para terceiros, vamos dizer assim. E aí, lembrando que dentro da função de legislar, olha que interessante, doutora, as pessoas, de modo geral, falam assim: o vereador apresentou uma lei. Não é o jeito mais adequado, sabe por quê? O vereador apresenta um projeto de lei. E quem, eventualmente, é o autor de uma lei, sabem quem? O povo. Tecnicamente, a gente vai falar que uma lei é de autoria do povo, porque ela dependeu dos representantes do povo, de acordo com o devido processo legislativo, terem aprovado. Então, um vereador é autor da ideia, pode ser autor de um projeto, sim. Eu sou autor de vários projetos, mas eu não sou autor de nenhuma lei, porque os meus projetos que viraram lei, somente viraram lei porque contaram com o apoio de mais vereadores e foram sancionados pelo prefeito ou não. O prefeito pode até não concordar com o projeto, mas ele volta para a Câmara, caso tenha sido vetado, e a Câmara tem o poder de derrubar o veto. Mas eu gostaria também de lembrar uma frase que a doutora Priscila me ensinou. Doutora Priscila, a senhora pode contar para os nossos alunos aí aquela ideia de que todo lugar tem Câmara Municipal? Explica para a gente, por Claro. favor. A autoria da frase não é minha, né? Mas em num dos meus estudos sobre o poder legislativo, foi muito trazida essa questão. Muitas cidades têm câmaras municipais, poucas têm poder legislativo, né? Exatamente. Só para trazer uma ponte, doutor Caio, eu quero falar para os vereadores a respeito das leis álibis. Conhece a lei álibi, doutor? Aquela Gostaria que a lei senhora que contasse mais para a gente. Diga. Como? Conta para a gente aí. É aquela questão do legislador, ele cria leis para solucionar problemas pontuais, né? Para demonstrar a capacidade de ação do Estado, ou a capacidade do vereador legislar. Mas ele causa, sim, uma certa segurança, um bem-estar para a sociedade. Contudo, na prática, essa lei não tem eficácia nenhuma. Então, quando a gente vai elaborar uma lei, quando a gente vai propor um projeto de lei na nossa sociedade, na nossa cidade, a gente deve perceber se sim, ela tem eficácia ali. Porque a gente sabe que na internet o tio Google tem modelo para todos os tipos, né? E a gente sabe também que a vontade do vereador é legislar, é mostrar que está fazendo o trabalho. Mas será que ao legislar, ao propor projetos de leis que copia e cola muitas vezes são eficazes para o nosso município? Muito bem colocado, viu? E é É, importante isso que a senhora disse. A qualidade é mais importante do que a quantidade, não é isso? exatamente, né? Exatamente. A respeito desse processo legislativo, doutor, a gente precisa também lembrar os vereadores que nós teremos também aulas específicas a respeito da iniciativa exclusiva, da iniciativa concorrente dos vereadores e do Poder Executivo, da matéria de competência do município, os turnos de discussão e votação, o quórum de votação, o interstício entre os turnos, né? E a sanção ou veto, que é cada um, qual é o conceito de cada uma dessas matérias, para que o vereador tenha conhecimento e que possa atuar com excelência. Passa a palavra, doutor. Exatamente. Pessoal, então a gente tem falado aqui sobre a função de legislar. Novamente, vamos repetir. Nós vamos aprofundar nas aulas seguintes, mas vamos lembrar que toda lei, primeiro, ela precisa ser necessária.
precisa ser útil. Não adianta você visitar uma outra cidade de um colega e ver que lá tem alguma lei e achar que aquela lei vai fazer sentido na sua realidade. As leis, elas precisam ser úteis, elas precisam ser escritas de forma clara, sem poesia, sem rebuscamento, de maneira simples, de maneira direta, e precisam ser inteligíveis. Vamos sempre lembrar que o chefe do povo, melhor dizendo, o chefe dos vereadores é o povo. Você tem que usar a linguagem que o povo consiga entender. Lembra que quem paga o seu salário, e melhor dizendo, é o seu subsídio, é o povo. Nós, pessoal, vamos usar aqui a linguagem mais simples possível. Caso alguém sinta falta de algum termo jurídico, nos chame aí, a gente pode depois passar uma orientação mais técnica, mas o nosso público-alvo principal aqui são aqueles cidadãos que se colocaram à disposição da coletividade e foram eleitos para cumprir mandato de vereador. Então, a gente vai começar considerando que ninguém sabe nada, porque ninguém nasce sabendo nada, e as pessoas vão aprendendo, então estamos aqui para compartilhar com você. Doutora Priscila, ainda sobre a função de legislar, é importante também a gente mencionar a existência de um devido processo legislativo. Para que uma ideia chegue a se transformar em lei, ela precisa seguir um caminho que foi definido. Ele vai estar escrito, esperamos, no seu regimento interno, de maneira detalhada, explicando onde que você protocola, qual que é o prazo, o que acontece, se passa por comissão, qual comissão que analisa, qual que é o tempo para a comissão analisar, o que acontece se o parecer for contrário, se o parecer for favorável, enfim, é necessário que vocês fiquem sabendo da existência de um devido processo legislativo, e é o seguinte, se tiver um erro, todo o procedimento pode ser considerado nulo. Existem vícios que não são sanados de forma alguma. Nós vamos ver mais adiante, depois, na parte sobre competência de iniciativa, caso um projeto tenha sido apresentado pelo vereador, mesmo na hipótese de o prefeito sancionar, se houver um erro, um vício, chamado vício de iniciativa, ou seja, se não pudesse ter sido apresentado pelo vereador, a sanção não convalida este ato. Ou seja, mesmo que o prefeito tenha concordado e transformado em lei por meio da sanção, não terá validade nenhuma, é nulo, tudo se perde. Então, comecem a estudar o seu regimento interno. Doutora Priscila, sobre o papel de legislar, a senhora quer acrescentar mais alguma ideia? Não, era basicamente isso, doutor. Essa inobservância do rito, né? Ele pode acarretar em vício formal material do processo legislativo, né? Daí todo aquele trabalho do vereador pode acarretar em anulação ou nulidade da lei ou do ato legislativo, né? Então acaba sendo ineficiente. Por isso a importância de estudar e estar atualizado. Excelente. Nobres alunos, nós vamos agora encerrar essa parte para que vocês já possam assistir na nossa próxima aula o nosso comentário sobre a função de fiscalizar. Continuem aí, em instantes retornaremos. Clica aí em assistir a próxima aula. Até logo.